Fala galera, no vídeo passado desse anime, vimos que Yukito, para vencer o Império, começou a evoluir a tecnologia daquele mundo medieval. E agora, já até tem energia elétrica em sua vila. No vídeo de hoje, veremos mais um pouco sobre essa história que está bem diferente. Mas antes, vocês já sabem, né? Deixa aquele like bonito e se não é inscrito já dá essa moral, beleza? Bora pro recap. O vídeo de hoje começa com Loki tentando persuadir Yukito a ajudar ele a acabar com o Imperador. Fazendo isso, eles se livrarão do Imperador que quer dizimar toda a sua vila. Porém, enquanto eles conversam, a Arconte que foi derrotada no vídeo passado tenta atacar Loki e o chama de traidor. Porém, antes que ela pudesse fazer alguma coisa, ele aparece atrás dela e perfura suas costas. Bom, na verdade era uma ilusão, mas para ela parecia tudo real. E após isso, eles seguem para o Palácio Real para derrotar o tal Imperador. Ao chegarem no trono dele, Yukito o vê pela primeira vez. Mas antes que pudesse falar com o Imperador, a Arconte aparece na frente e começa a se desculpar falando que permitiu que os rebeldes ficassem diante de sua majestade. O Imperador fala que tudo bem e que ela fez um bom trabalho. Fala que tudo foi previsto e logo após isso, começa a falar com Yukito. Diz que já sabe que ele está tentando reviver conceitos tolos como Deus e religião. Yukito acha muito estranho e se pergunta o porquê dele saber sobre os deuses, já que naquele mundo ninguém sabia o que significava um deus, e muito menos conceitos religiosos. E ainda assim, o Imperador sabe de tudo isso e diz que já havia previsto. O anime foca em Mitama e vemos que ela está achando algo estranho em tudo isso, e em seguida ela vai correndo fazer algo. Nesse momento, ouvimos uma grande explosão e é revelado que Mitama destruiu um suposto objeto estranho. Após ela fazer isso, ela revela que Yukito e a garota Arconte estavam conversando o tempo todo com um esqueleto, e ela estava achando isso muito estranho. E nesse momento, vemos que tudo aquilo não passava de uma ilusão. Loki começa a explicar e diz que tudo o que viram até agora era uma falsa imagem criada pelo sistema daquela sala, e que não há nenhum imperador naquele reino, e quem era o verdadeiro imperador foi de comes e bebes há muito tempo, e que desde então o Império foi controlado pelo sistema dessa sala que ele criou. Vemos que é algo muito tecnológico, com vários displays e hologramas. Loki fala que tudo isso é chamado de Assembleia, e esse sistema é responsável por manter o mundo do jeito que está. Fala também que esse país vem sendo mantido assim por muito tempo, e por isso a cultura daquele mundo é tão distorcida. Yukito fica confuso sobre o que está acontecendo, e se pergunta que mundo é esse que ele veio parar. Mitama começa a explicar e fala que esse mundo é o mesmo mundo ao qual ele veio, porém, é uma terra pós-apocalíptica de milhares de anos depois de quando Yukito vivia. Yukito, ao saber dessa informação, fica em choque. Bom, é bem compreensível, né? Ele percebe que aquele mundo que parecia atrasado e medieval é na verdade a terra de milhares de anos depois. Após pensar um pouco, Yukito volta a conversar com Loki sobre o que fazer. Yukito percebe que os poderes de Loki e Atar não funcionam naquele local, já que eles foram criados por aquelas máquinas. Ele então pressiona Loki e pergunta a ele, ou ela, o que ele está planejando. Loki fala que apenas quer destruir esse sistema onde as pessoas não têm escolha e não podem viver como quiserem. Fala também que tomou essa decisão ao ver acidentalmente arquivos que mostrava como era a Terra antes disso. Nesses vídeos ele viu livre-arbítrio e liberdade, e ninguém era governado por máquinas, e começou a pensar que dar o like e se inscrever aqui no canal é a melhor coisa a se fazer. Se inscreve aí! Na verdade, ele começou a pensar que era assim que o mundo deveria ser, e que após isso, ele resolveu por conta própria ir para a vila que não aceitavam aquele sistema, já que lá todos pensavam como ele e viviam como queriam. Porém, enquanto ele estava lá, um homem estranho apareceu pelado e começou a perguntar coisas sobre a Terra Antiga, algo que até então só Loki, o antigo imperador, sabia. E esse alguém, obviamente, era Yukito, né? E junto com ele, uma deusa veio junto. E ela, junto com Yukito, evoluíram a tecnologia daquele lugar em centenas de anos. E tudo isso atraiu sua atenção. Loki volta a falar que quer destruir o sistema, e também se tornar um deus. Ele faz um experimento onde conseguiu alguns seguidores em uma vila vizinha, e fazendo isso, seus poderes aumentaram absurdamente. Após isso, ele contatou os outros arcontes e falou que eles também poderiam adquirir os poderes de um deus, e fala para Atar que todos eles concordaram, menos ela.
e que por isso o que ele fez não foi uma traição, foi a vontade da maioria. E aqui vemos que a democracia reina entre os arcontes também. E logo em seguida, volta a perguntar a Yukito se ele não quer destruir junto com ele aquele mundo. Porém, para sua surpresa, Yukito aceita sem fazer cerimônias e fala que o mundo com o livre-arbítrio que ele deseja não é tão ruim assim. E logo manda Mitama destruir tudo aquilo. Yukito, em seus pensamentos, fala que quando destruir o sistema, provavelmente os arcontes lutarão entre si para tomar o poder, e talvez essa luta envolva sua vila. Ele fala que isso não é bom, e só há uma maneira de proteger a todos, fazendo de Mitama a verdadeira divindade daquele mundo. E após isso, eles voltam para a vila. E estranhamente, Loki vem junto. Segundo ele gostaria de se divertir junto com o pessoal da vila uma última vez. Eles vão conversando um pouco e Loki decide ir embora. E se despede. Fala também que a Tai está totalmente arrasada. E desse jeito, ela não será útil a ele. Fala que eles podem fazer o que quiserem com ela. E por fim, ele vai embora falando que fará o possível e impossível para se tornar o deus daquele mundo. Mas enquanto ia embora, Bertrand para Loki e fala que Yukito pode até ter deixado ele ir embora em paz, mas ele não pode fazer isso. E quando o cavaleiro, ou cavaleira, aponta sua espada para Loki, ele usa sua habilidade de ilusão para fazer Bertrand parecer ter o seu corpo masculino de volta. E ao ver isso, ele se emociona e começa a chorar. Porém, logo Loki desfaz sua ilusão e facilmente derrota Bertrand, que sem alternativas, fala que irá junto com ele para vigiá-lo, e fala também que não vai deixar ele fazer o que quiser com a capital. Voltamos a Yukito e ele está olhando para Tar, que continua arrasada e sem motivação para continuar vivendo. Yukito então resolve trazê-la para o seu lado e vai falar com a garota. Ele fala a ela que ela pode lamentar o quanto ela quiser, mas isso não reviverá o imperador ou o sistema que regia aquele mundo. E a garota, ao ouvir isso, pula em Yukito com muita fúria e fala que tudo isso é culpa dele por destruir o sistema. Yukito, por sua vez, diz que se ele não o fizesse, todos naquela vila estariam na terra dos pés juntos. Ela começa a chorar e Yukito vem confortar ela, e diz que ajudará ela a derrotar todos os outros arcontes e também ajudará ela a restabelecer a Assembleia. Fala a ela que todos os arcontes têm poderes diferentes, e derrotando e controlando todos, ela terá o poder supremo, e assim conseguindo recriar o sistema e trazer o imperador de volta. Mas claro, isso são apenas palavras vazias para convencer a garota. Ela pergunta por que ele está ajudando ela, e ele fala que os outros arcontes também são seus inimigos, e além do mais, ele não consegue ver uma garota chorando e ficar parado, e logo consegue trazer a Tar para o seu lado, e após isso, dá uma risada bem medonha. Em seguida, ele traz novamente um sorvete para ela e manda ela comer. Fala que ela irá gostar, e assim ela faz. E como ele havia dito, ela acha delicioso. Nesse momento, nos é mostrado que a Lu estava o tempo todo olhando, e quando ele dá sorvete na boca de Tar, ela quase explode de ciúmes. Ela diz em seus pensamentos que já suspeitava porque dele nunca dar bola para ela, e fala que o motivo disso tudo é que ele é um lolicon. E no dia seguinte, Yukito faz um anúncio para todos da vila, que a partir daquele dia, a religião deles terá duas deusas, Mitama e Tar. E nesse momento, a contagem de seguidores de Mitama é dividida com Tar, e ambas ficam com aproximadamente 1000 seguidores, deixando a deusa baixinha desesperada por ter perdido tantos seguidores. Em seguida, Yukito manda ela fazer uma demonstração de seus poderes atacando uma ilha que há no meio do rio, e assim ela faz. E com um único ataque, destrói completamente a ilha feita de rocha. Yukito fica bem feliz. Agora ele tem uma deusa real e uma arconte especializada em poder de fogo ao seu lado. Isso deixa eles em outro patamar. Em seguida a isso, é mostrado a Tar em ação. Ela derrota com facilidade os monstros que antes eram um grande problema para o pessoal da vila. Yukito usa isso como influência sobre as outras vilas para conseguir mais seguidores. Ele pega um grupo de caçadores e vai apresentando todas as vantagens de tecnologias que a religião dele proporciona. E para eles terem tudo aquilo, só basta que eles também sigam a tal religião. Em pouco tempo, vemos que Mitama já se aproxima de 3.000 fiéis, e a baixinha fica muito feliz com isso. Após isso, é informado a Yukito que há outra religião rivalizando com ele por fiéis. Eles vão investigar, e ao chegarem no local, nota que parece um motel.
e todos que saem de lá começam a falar sobre posições e coisas do tipo. Yukito se apresenta e diz querer falar com a deusa daquele local. Logo ele é levado por Hit, que é meio que abraço direito da deusa daquela religião. Ela avisa que os novos membros só podem se encontrar com a deusa em casal. E assim, separam Yukito e Alu de Mitama e Roy. Após isso, a tal deusa aparece e se apresenta. Ela reclama que está ganhando muitos fiéis, e isso acaba sendo um problema. Diz que tem dormido pouco, já que tem 10.000 fiéis. Yukito, ao vê-la, fica impressionado e finge tentar ser um novo fiel dela para entender como aquele local funciona. Ela diz que o importante no grupo dela é fazer as coisas do jeito que quiserem e devem viver de acordo com seus desejos, e logo vai embora. Nesse momento, o poder dela é ativado e Yukito começa a se sentir estranho. Porém, não foi só ele. A lua ataca Yukito e parece estar totalmente fora de controle. Ela começa a tirar roupa e Yukito percebe que o poder de Dakini é esse. O poder de deixar as pessoas com fogo, entre aspas. Nesse momento, enquanto tentava fazer a Lu voltar à realidade, Roy é arremessado da outra sala que estava com Mitama. E ela aparece muito pistola, dizendo que ele vai se arrepender de ter nascido e por tentar tocar nela. Ela vem para Yukito e diz que aquele humano pervertido tentou atacá-la. Roy começa a chorar por ser sempre rejeitado e sai correndo. Após isso, Hit, a sacerdotisa de Dakini, entra na sala no momento em que Mitama consertava a parede que quebrou. Yukito vem e segura ela, e fala de um jeito bem macabro que o que ela viu não poderá mencionar para ninguém. E após isso, Hit começa a chorar e diz que foi maculada por Yukito. Porém, isso foi apenas na imaginação dela. Hit pergunta quem são eles, e eles explicam a ela, e ela estranhamente se curva pedindo ajuda para eles. E assim o vídeo de hoje se encerra. Gostaram? Querem a continuação dessa história? Então já se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder a continuação quando sair. Já aproveita também e deixa o like aqui no vídeo para que ele seja entregue para cada vez mais gente. E por fim, para os brabos que ficaram até agora, deixei um vídeo incrível aqui no final. É um especial que conta os 6 primeiros episódios da história de um garoto que nasce completamente sem magia em um mundo onde tudo é feito com magia. É um anime bem engraçado e tem várias referências. Podem ir lá que não se arrependerão, beleza? Fui!